Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Pedro Massa e hoje nós vamos ter mais uma aula de artes. E o tema da nossa aula de hoje é o ponto de fuga dos dois lados. Vocês já sabem que a técnica do ponto de fuga é aquela técnica que auxilia você a construir um desenho com 3 dimensões. Um desenho com altura, comprimento e profundidade. Na aula de hoje, nós vamos aplicar a técnica do ponto de fuga dos dois lados do desenho, do lado direito e do lado esquerdo, proporcionando para a pessoa que está vendo o desenho, para o observador, uma sensação de 180 graus. Vem comigo! Conheça agora os materiais que serão utilizados para a realização da nossa aula de hoje. Nós vamos utilizar o lápis de cor convencional para a pintura. Vamos utilizar também um lápis HB grafite, uma borracha branca tradicional, a régua 30 centímetros e uma canetinha ponta fina para contorno. Para a gente começar nosso trabalho de hoje, a gente vai usar uma folha sulfite tradicional. Vocês aí em casa vão utilizar o próprio caderno de artes. Eu vou encontrar mais ou menos aqui, ó, o meio do nosso retângulo. Então vou imaginar aqui, ó, uma linha diagonal, outra diagonal, mais ou menos o meio da minha folha, ó, é mais ou menos aqui. Nesse meio da folha, eu vou construir aí uma semi-reta de 8 centímetros. Então eu coloco, ó, no 4 aqui, ó, 4 centímetros para cima e 4 centímetros para baixo. Então aí, ó, mais ou menos aí uma reta, uma semi-reta de 8 centímetros. Essa semi-reta aqui, ó, ela vai ser a semi-reta AB. Então essa semi-reta ela ficou mais ou menos aqui no meio da nossa folha. Então agora nós vamos traçar o ponto de fuga. Para a gente traçar o ponto de fuga, nós vamos ter que encontrar o meio dessa reta. Como eu já fiz aqui, né, ó, o meio ele está desse lado. Então eu vou colocar a régua sobre esse meio, mas eu não preciso traçar, tá? A linha, eu só vou colocar o ponto de fuga bem distante aqui no canto da nossa folha. Então aqui, ó, este vai ser o P1, porque nós vamos ter o ponto de fuga 1, né? E do outro lado aqui, nós vamos ter o P2, que é o ponto de fuga 2. Então tá aí os pontos de fuga dos dois lados do desenho. E agora eu vou começar a construção do desenho. Então agora vem as linhas auxiliares. Então eu começo levando lá o ponto A até o ponto 1. Levo também o ponto B, que é o ponto até o ponto 1, ponto B, que é o ponto inferior aqui, também até o ponto 2, e o ponto A também até o ponto 2. Pronto! Então agora eu já tenho aí a minha linha AB com as profundidades do ponto de fuga. É meio difícil enxergar, você precisa forçar um pouquinho, ó. Parece que eu tô numa esquina de uma rua, né, ó. A calçada deste lado, aqui o muro deste lado e a calçada desse. Então agora a gente já vai limitar a nossa parede da casa aqui. Então aqui, ó, vou colocar a régua paralela a esse segmento AB e vou trazer aqui a limitação para o lado direito. Limito aqui o tamanho da nossa casa. Do lado esquerdo a mesma coisa. Coloco a régua paralela, trago esta própria linha para cá e limito deste lado de cá a nossa casa também. Certo? Muito bem. Então agora eu já tenho as duas paredes laterais da casa, a parede do lado direito e a parede do lado esquerdo. Já podemos aí começar a construir a nossa porta, ó. Então, vou fazer a frente da casa desse lado e aqui a lateral, seguindo a regrinha da aula passada, mesmo desenho que a gente fez na aula passada com ponto de fuga, né? Então, começando aqui o batente lateral da porta,
que tamanho que é a porta. Ó, a porta ela sempre passa um pouquinho do centro. Ó. Sempre esse pontinho aqui vai equilibrar o centro do nosso desenho. Então fiz o batente lateral da porta. Esse ponto superior do batente lateral é que eu vou levar lá para o meu ponto de fuga. Como eu vou fazer o batente superior da porta, ó, eu não preciso levar ele até o final lá, porque eu vou ter que apagar. Então, para eu não sujar o meu desenho, ó, eu só vou construir o pedacinho que eu vou usar. Já posso também fazer o batente lateral aqui para fechar, coloco a linha reta aqui no ângulo de 90 graus e trago a régua para cá. Já posso fechar o batente aqui da nossa porta. Pronto. Então a nossa porta aqui ela já tá com a profundidade aqui na frente do desenho também. Para a gente acentuar essa profundidade do desenho, a gente pode colocar aqui, ó, sempre na linha do ponto de fuga, ó, o batente interno da porta, que depois aqui a gente vai fazer uma tonalidade mais escura na hora da pintura para acentuar essa questão da profundidade. Não esquecendo que toda vez em desenho de arquitetura que a gente faz a porta e a janela, a gente tem que fazer os batentes externos, né? O batente é aquela linha paralela de construção que ela vai trazer aqui uma qualidade melhor para o seu desenho, uma qualidade profissional. Olha que bacana. Então agora eu tenho o batente externo da porta e aquele batente interno. Posso até aqui dentro, ó, fazer já a minha maçaneta da porta. Pronto, a porta está pronta. Agora vamos partir para o lado direito aqui da casa, vamos fazer uma janela. Como que a gente faz? É fácil, ó. Mesmo processo, coloca a régua reta no segmento AB, vamos trazer ela um pouco aqui para a direita e eu vou traçar o batente lateral da janela. O batente lateral da janela, ó, ele sempre começa na altura do batente da porta, para dar equilíbrio. E ele não vai até o final da linha. Como é uma janela, né? Então eu vou fazer uma outra semi-reta aqui, ó. Como a semi-reta AB, essa semi-reta poderia ser a semi-reta CD, né? Esse segmento. Então eu tenho o ponto superior aqui do batente e o ponto inferior. Vou levar os pontos superior e inferior aqui no ponto de fuga. Então faço a linha do batente superior da janela. Não preciso levar até o fim, né? Porque eu vou apagar mesmo. Embaixo a mesma coisa, ó. Ligo o ponto inferior até o ponto 1 do lado direito. Não preciso levar até o fim. Levo somente até aqui a linha de construção, né? E já fecho o batente lateral da janela. Pronto. Está feito. Essa mesma brincadeira que nós fizemos aqui com o batente interno da porta, nós vamos fazer com o batente interno da janela. Mas ao contrário, ó, o batente interno da porta segue o lado do P2. O batente interno da janela, ó, vai seguir o lado do P1. Então, já posso fazer aqui o batente interno da minha janela. E, logicamente, os batentes externos, que são aquelas linhas que acompanham e dão aqui aquela delicadeza no desenho arquitetônico, no desenho de engenharia, né? Esse desenho é um desenho arquitetônico, por quê? Porque ele trabalha as dimensões aí de uma casa, né? As funções de uma casa. Muito bem. Então agora já finalizamos aqui a lateral da nossa janela, já finalizamos aqui também a parte da frente da porta. Ó, aqui, deste lado aqui, cabe uma outra janela, hein? Vamos fazer uma janelinha menor aqui na frente. Mesma coisa, mesmo processo aqui da janela, né? Então vou alinhar aqui na altura do batente. Traço aqui. Ponto superior para o P2. Ponto inferior para o P2. Fechei a minha janela. Posso fazer essa linha do batente interno da porta, ó. Faço lá a linha interna do batente da janela também. Mesma coisa, mesmo procedimento com as linhas externas aqui do batente externo novamente. Fez porta, fez janela, tem que fazer o batente externo. Muito bem. Essa janela daqui, ó, ela vai ter uma graça, que ela vai ser aquela janelinha quadradinha. Então, ó,
vou fechar dentro desse primeiro espaço aqui dentro, não fazendo aqui no batente, ó, que esse batente ele é, olha lá, alusivo à profundidade do nosso desenho. Muito bem, está quase pronto, já podemos fechar a janela deste lado aqui também, ó. Faço aqui uma folha, uma outra folha, um pouquinho aberta a minha janela, né? A maçaneta deste lado, a maçaneta deste lado. Pronto. Então aqui a minha casa já está com as paredes prontas, tudo em ordem. Então agora vamos colocar o telhado na casa. Então a frente da casa é esta parte aqui, é da frente. Para eu colocar o telhado, ó, eu vou ter que ver a porção do meio entre este ponto e este ponto. Então coloco a régua ali sobre os dois pontos, ó. O meu deu 8 centímetros, então o meio é aqui no 4, ó. Marco o meio desta área da frente da fachada da minha casa. Então agora, ó, eu vou marcar um ponto superior na linha do centro da fachada aqui, ó. Nesse pontinho eu vou marcar o ponto aqui em cima, ó. Esse ponto de cima, ele sempre tem que ser maior, ó. Esse espaço ele tem que ultrapassar aqui essa linha do ponto A, ó. Ele não pode ficar para baixo, senão não dá certo. Ele tem essa linha do ponto A, como se tivesse uma linha reta aqui, ó. Ele tem que ultrapassar lá para cima. E é esse ponto aqui que nós vamos fechar, ó. Neste canto aqui da casa, na parte da frente. Fechamos também aqui, ó. Neste ponto aqui da casa, ó. Fechamos a parte da frente da casa. E para fechar aqui o telhado, terminar totalmente, eu já posso alinhar aqui, ó, com o P1. Alinho a ponta de cima do telhado, aqui com o P1. E faltou aqui este canto aqui, ó. Esse canto ele tem uma angulação. Qual é? É essa mesma angulação aqui dessa linha aqui, ó. Então coloco a linha, a régua sobre essa linha e trago esta inclinação para o final aqui do nosso desenho. Certo? Então, aí está pronto a nossa casa. Agora eu já posso apagar aqui as linhas de construção, né? Que são as linhas auxiliares. Essas linhas eu já posso apagar. Eu já posso apagar o ponto de fuga também aqui. Pronto. Apago também as marcações B e A aqui que eu fiz no meu desenho e pronto. A minha casa aqui já está pronta, né? Olha, eu calquei um pouco aqui na linha de construção, né? Então sugiro vocês não calcarem para que ela não fique esse resto, essa sobra. Então agora a linha do horizonte. A linha do horizonte é a linha que vai dar equilíbrio. Lembra vocês, ó, a linha do horizonte ela pode ser posta aqui na frente da casa, mas eu particularmente, né, gosto da linha do horizonte aqui no fundo, ó, tá? Então eu faço a linha do horizonte aqui no fundo do meu desenho. E essa linha, quando ela tá no fundo, ó, ela acentua a sensação de profundidade no nosso trabalho. Então o nosso desenho tá pronto, agora vamos para a pintura do nosso trabalho. Bom, então agora nós vamos para a parte da pintura do nosso desenho, do nosso trabalho. Como eu gosto das cores quentes, ó, eu montei uma paleta aqui, escolhendo mais as cores quentes, né? Valorizando aí as cores quentes. É pessoal meu. Então, saindo aqui do preto, né? Que é a cor neutra, passando aqui pelo marrom, pelo mais ouro aqui, ó, laranja, vermelho, amarelo. Então, a minha paleta de cor aqui, eu escolhi as cores mais quentes, que eu gosto das cores mais quentes, né? Então, vamos lá começar a pintura do nosso projeto. Essa questão da pintura e da escolha das cores do desenho é uma questão muito pessoal. É claro que você pode pintar o seu projeto da cor que você quiser. Eu, como gosto das cores quentes, estou
trazendo elas aqui para o meu trabalho. Então estou fazendo uma base com o amarelo, que eu gosto de misturar também, né? Ó, faço uma base primeiro com o amarelo, depois eu venho com o laranja, fazendo a linha, o contorno ao lado da linha de construção do desenho, ó. Bem na linha de construção do desenho eu aplico uma camada de laranja. Também escurecendo aqui o batente da porta e da janela. Na parte de dentro aqui da janela eu estou usando o próprio lápis 6B e o próprio HB também dá para fazer isso, esfumacendo com o dedo, né? Mais um pouquinho de laranja aqui para escurecer um pouco esse desenho. E a questão do contorno, eu sugeri aí a canetinha, né? Mas como esse desenho é um desenho muito delicado, eu resolvi fazer com o contorno com o próprio lápis preto de cor. Então apontei bem apontado e estou fazendo com o próprio lápis de cor preto, né? Acho que é o ideal. Na parte do telhado estou usando o lápis vermelho para acentuar aí a tonalidade da telha, né? Posso apagar essa linha do centro aqui da frente e finalizar a frontal aqui da nossa casa. Uma escurecida aqui, ó, sempre na linha, encostado na linha, né? E olha que legal, né? O amarelo, ele sempre traz a luz do desenho. Aqui na porta vou fazer uma brincadeira, ó, fazer uma base mais escura e faz de conta que o sol tá batendo aqui, ó. Com amarelo eu trago a luminosidade na porta do nosso trabalho. Olha que bacana que fica. Na janela, a mesma técnica e na lateral também, aproveitando para esfumaciar também, usando aí o grafite, escurecer um pouquinho aí o vidro. Logicamente, finalizando com o contorno aí na linha do horizonte. Então pronto, tá aí o desenho da nossa casinha, utilizando o ponto de fuga, né, dos dois lados. Desenho simples, porém aplicando aí a técnica do ponto de fuga, essa técnica que tem mais de 600 anos e é uma técnica utilizada até os dias de hoje. Gostaram? Essa foi a nossa aula de hoje. E se você quiser saber um pouco mais sobre o conteúdo, sobre o ponto de fuga e suas aplicações dentro da arte, da arquitetura e do design, procure no Google, tem muito material interessante por lá. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.